provavelmente ela não deve ter visto das outras vezes que você veio aqui. Então, assim, não só ela, como tem outras pessoas que com certeza não assistiram. Então, vamos assistir esse programa aqui até o final. Depois você procura lá, Vânia Temporini, Isso Não É Podcast. Tem o primeiro e o segundo programa que ela veio aqui, que você vai entender muito mais aí a fundo o que ela tá dizendo agora, né? Pode começar pelo primeiro, né, pra entender melhor. Começa pelo primeiro, que fala sobre a lei do tempo, né? Aí depois ela volta... A gente falou um pouquinho dos skins, depois a gente entrou um pouco mais. Sim, então assim, vale a pena o pessoal entender um pouco em casa como que funciona, ela explicou tudo bem detalhado e tal. Então tem o primeiro e o segundo programa, acho que foi o primeiro ou o segundo, tem 5 horas de duração. O segundo. O segundo? Então, pra vocês verem. Dos skins. Acho que foi o primeiro que teve 5 horas, não lembro, enfim. Não, os dois foram longos, os dois foram bem longos, né? Mas é muita informação, tá, gente? E Fica não dá. Coisa interessante pra vocês verem a lei do tempo não dá para as pessoas compreenderem logo de cara. E tanto que é mais ou menos assim, a gente comenta assim, as pessoas quando chegam é como se elas tivessem levado uma marretada na cabeça, né? Imagina você chegar num lugar, você bater a cabeça na parede e voltar. Você fica meio tonto, assim. Sim. Porque, que eu falo, como é uma frequência... Imagina, você está vibrando numa 1260. Pensa num rádio que está chiando. Que você está ouvindo, mas tem um chiado. Quem aqui já ouviu música com chiado sabe o horror que é. É horrível. Então, vamos pensar que a frequência 1260. O que é 1260? 12 meses irregulares de 60 minutos. Então, por isso que é uma frequência. O Dr. José Argüelles descobriu isso indo no Museu do Relógio. Porque até então, ele não tinha percebido que existia 2 tempos rolando paralelamente. Então, pensa que tem uma frequência natural e uma frequência... Pensa numa rádio pirata. Sim, que vai entrando no... Isso. Então, tem uma frequência cristalina, que é a 1320, e uma rádio pirata operando a nossa mente, que fica aquele chiado o dia inteiro. Então, a 1260 é uma frequência. Agora, imagina você vivendo 24 horas, que também não é hora, a gente vai falar um pouquinho disso, numa frequência artificial, o dia inteiro ouvindo ruído. Como é que você fica no final do dia? Louco. Piradinho. Piradinho. Não é à toa que as pessoas ficam cansadas, se você for ver. São sonos que não são reparadores. Né? O envelhecimento, o que acontece? Esse programa, ele é nascimento, crescimento, velhice, doença e morte. É um ciclo sem parar, sansárico. Então você acredita que você está velho, que ficar velho assim mesmo, tá até na coisa. Fica velho, eu tô velho. E você? Eu tenho dor. E você? Eu também. A gente tá ficando velho. Isso é normal, né? A dor de velho. Isso. A idade. Aí senta na mesa. Quanto você toma? Eu tomo 4, 5. E você? Aí tem uma cartela com... Sim, 10, isso praticamente é uma normose hoje. Né? Assim, você não vai mais naquele lugar? Fala, não, isso aí não é pra mim, isso aí é coisa de mim. Isso não é coisa pra mim, né? Então nunca é pra você. Te tira do lugar. Aí quando você vai olhando... Por que tem pessoas que têm longevidade? Você olha lá, chinesinho, às vezes lá, fazendo tai chi com 90 anos, não sei o quê. Aí você fala, bom, essa pessoa segue um outro caminho. Eu sempre tive esse olhar para esse tipo de pessoa. Eu falei, gente, como é que tem gente que chega até o final da vida lúcido, com saúde, porque era pra gente morrer de morte natural. Não era pra gente ter esse tipo de morte que a gente tá vendo agora. Essas doenças que existem hoje em dia. Doença e todas essas coisas que a gente tava falando. Esse é outro tipo de morte também, que são essas mortes, como a gente olha, catastróficas que a gente vê, que foi um pouco que você falou. Mas tudo isso tem uma explicação espiritual. Só que a gente quer ver. O que a gente deveria treinar todos os dias? Para morrer. Então, pelo medo da morte, a gente finge demência, criando muitas ilusões para a gente não falar de uma coisa que todos nós vamos ter que passar. É verdade. A coisa mais importante que a gente deveria fazer todos os dias era treinar para fazer a passagem. Passar dessa para a próxima fase. Pensa que essa vida é o treinamento para a próxima vida. Então, o que você quer para a próxima vida? Eu quero isso. Quer estar melhor que nessa, Tá, óbvio. e o que você está fazendo nessa para que você tenha? Nada. Então, o que você está fazendo no seu corpo? Você acha que se você não cuidar do seu corpo agora, você vai ter um corpo melhor ou pior? Pior, né? Pior, porque você não cuidou desse? Porque as leis universais, elas não são punitivas. Não existe um pai, um Jeová, como está na carta, não existe um Deus punitivo.
Isso é uma crença que deve ser erradicada da nossa mente. É uma fuga de responsabilidade. Claro que é. O que falta para nós é responsabilidade sobre as nossas ações. Então pensa, se você não está cuidando do seu corpo agora, e se você precisa voltar, que corpo você vai vir? Você acha que você vai vir num corpo melhor ou num corpo pior? Provavelmente Pior, né? porque você não cuidou. Se você não cuida da sua saúde, você vai vir com ou sem saúde? Sim. Provavelmente sim. Sem saúde. Se você não cuidou dos recursos, você vai voltar, se você precisar voltar, você vai voltar com ou sem recurso? Sem recurso. Se você destruiu, você vai voltar sem recurso. Cada vez menos, né? Ou seja, você vai precisar voltar um estágio, igual você perdeu o joguinho no videogame. Você vai ter que voltar no estágio anterior para alcançar o estágio que você deveria ter alcançado agora com a consciência que você tem. Só que o problema, Vânia, é que a gente tá num jogo que a gente nunca vai ganhar. Isso mesmo. Gratidão por você falar isso. É isso que a gente quer entender. A frequência 1260 é um labirinto sem saída. Não tem como você ser feliz, não tem como você sair dele.